muscular deu a eles a habilidade de lidar com ameaças, bem próximas até. Para os neandertais, uma espécie que confrontava um bisão de 2 toneladas, enfrentar um ataque de humanos modernos seria um tanto mais tranquilo. Os neandertais eram menores do que seus oponentes modernos, cerca de 10 a 12 centímetros, mas pela quantidade de massa muscular, o peso era o mesmo. Os músculos peitorais dos neandertais eram 2 vezes o tamanho médio dos humanos modernos. Com mais músculos na parte superior, os cientistas acreditam que um neandertal conseguia produzir 80 a 90% de força a mais do que um humano moderno. Se eles tirassem braço de ferro, eu suspeito que os neandertais ganhariam de todo mundo, incluindo o ex-governador da Califórnia. Acho que ele não ganharia. E a sua grande musculatura revela outro fato. O corpo dos neandertais estava cheio de andrógenos, hormônios sexuais. Os neandertais tinham naturalmente uma quantidade muito grande de andrógenos que desenvolveram sua musculatura e a densidade de seus ossos. E andrógenos, como os esteroides, possuem um efeito colateral bem conhecido. Provavelmente eram mais agressivos e também devem ter sido, de alguma forma, mais perigosos do que os humanos modernos. Entrar em território neandertal pode ter sido arriscado para os humanos modernos. Talvez não tenhamos vencido tantas batalhas quanto imaginamos. Talvez os neandertais em seu território sabiam o que eles eram e o que queriam, e isso deve ter contribuído ainda mais para o sucesso deles. A força dos neandertais deu a eles a vantagem em muitas batalhas violentas. Mas sobreviver também depende da habilidade de viver em um ambiente onde o clima é bem frio. Quem foi fisicamente melhor projetado para suportar um frio extremo? Um musculoso e entroncado neandertal ou o alto e magro humano moderno? Podem ficar aí, agora eu vou explicar para vocês. Para descobrir, nós vamos colocar 2 voluntários com 2 tipos distintos de corpos para testar sua resistência em um clima bem gelado. Nós estamos no Centro de Criogenia da Califórnia, que utiliza o frio extremo para melhorar a capacidade de cicatrização e recuperação de atletas. Muito bem, nós vamos expor agora o Jason e o Matt, 2 tipos bem diferentes de corpos a menos de 110 graus Celsius, para determinar como o corpo deles reage a uma temperatura fria. Um dos voluntários se enquadra no perfil do humano moderno. O outro é baixo e forte como um neandertal. Eu vou pedir para que coloquem essas máscaras. Antes de serem expostos ao frio extremo, os homens protegem suas mãos, rostos, orelhas e cabeças. Nós vamos usar a imagem térmica para ver os 2 corpos antes e depois do experimento. Mas primeiro, um pré-teste da temperatura cutânea de ambos. 36 graus, 35 graus, estão bem similares. Eles estão entrando agora e vão ficar os próximos 3 minutos nessa câmara a menos de 110 graus Celsius. Isso é 30 graus mais frio do que a temperatura mais baixa já registrada na Terra. Para esse teste, nossos voluntários vão suportar sua capacidade de sobrevivência por 3 minutos na câmara de criogenia. Mais tempo e poderiam ter uma hipotermia, choque ou mesmo morrer. Os técnicos do laboratório monitoram de perto os voluntários. Após 3 minutos brutais a menos 110 graus Celsius, Podem sair agora. o tempo acaba. Bom, nós vamos tirá-los dessa câmara e vamos medir a temperatura deles. Podem ver. 13 graus. 10 graus. O voluntário com mais músculos conseguiu reter melhor a temperatura. Nós podemos ver que a temperatura interna do Jason, a temperatura muscular, é crucialmente maior do que a do Matt. Pela imagem térmica, a diferença de temperatura é ainda mais aparente. As áreas mais quentes são vermelhas e as mais frias são azuis.
Mas isso não é tudo. O que é mais interessante é que esse tempo, esses minutos que eles estão fora, eles voltaram a se aquecer. E Jason está voltando à sua temperatura bem mais rápido. Um corpo mais musculoso também se recupera mais fácil. Mas por quê? Ao redor da área esquelética, onde os músculos estão, existe mais vascularidade. Você está recuperando a circulação nessas áreas bem mais rápido. Por viverem em um clima frio, os neandertais desenvolveram um tipo corporal mais apropriado para o mundo em que vivem. Possuíam uma energia e força física bem superior. Então, quais vantagens teriam os humanos modernos? Só pode ser a força da inteligência. Os neandertais eram mais fortes e mais adaptados ao frio do que os homens modernos. Mas em matéria de inteligência, os neandertais sempre tiveram uma péssima reputação. Aquele ser bruto que bate na cabeça da sua parceira e a leva para dentro da caverna, isso é o que o Neandertal passou a representar. É uma reputação que surge junto com o descobrimento da espécie. Os Neandertais foram reconhecidos em 1856 e deve-se levar em conta que, naquela época, os europeus tinham uma visão do passado humano como algo muito primitivo. E os Neandertais se encaixam muito bem nisso. O que chamou a atenção dos cientistas era a testa saliente dos neandertais. A marca de uma espécie que não era exatamente humana e menos inteligente. Mas como o cérebro dos neandertais se comparam com os nossos? Para o antropólogo forense John Hawkes, esse é o tipo de comparação que o fez se interessar pelos neandertais há 20 anos. Eu comecei a trabalhar com Neandertais quando estava na faculdade. O mais legal deles é que eles eram bem próximos de nós. E embora exista realmente essa divisão enorme entre eles e nós, olhar para eles nos dá uma ideia de como nós seríamos através de uma espécie de lente distorcida. Usando uma tecnologia de criação de imagens em 3D, Hawkes analisa uma caveira neandertal encontrada na França. A tecnologia permite que ele olhe dentro da caveira e colha mais informações sobre o cérebro neandertal. Dá para se ver uma testa bem acentuada aqui, nessa parte de fora, e talvez você pense, nossa, isso deve impactar bastante a forma frontal do cérebro, que está bem atrás dela. Ah, sim, eu gostei do modo como você alinhou tudo isso. Como um raio-x 3D, o escaneador a laser captura cada detalhe de fora e de dentro da caveira. Quando você vira do avesso essa parte frontal do osso e olha para a parte de dentro, o que você vê é o lóbulo frontal do cérebro impresso atrás do osso. As marcas deixadas no osso possibilitam os cientistas calcularem o tamanho do lóbulo frontal, a área do cérebro relacionada a processos cognitivos. A impressão dos lóbulos frontais dentro dela são basicamente iguais aos nossos. Antes do lóbulo frontal está o córtex pré-frontal, a área responsável pelo pensamento crítico, resolução de problemas e pela criatividade. Os resultados das análises de Hawkes revelam que o cérebro possui algumas similaridades com o nosso. As partes do cérebro que são responsáveis pela capacidade linguística e responsáveis pelos pensamentos em diferentes assuntos parecem ser do mesmo tamanho e proporção nos neandertais e nos humanos. Mas, surpreendentemente, existe uma área no cérebro dos neandertais que difere da nossa. A parte de trás é um pouco mais estendida, bem na parte mais proeminente. Isso possivelmente fez a diferença nas funções dessa parte de trás do cérebro. A proeminência occipital contém o lóbulo occipital, a área envolvida em processamento de informações visuais, como reconhecimento de padrões e percepção de profundidade. Para caçadores, essa é uma área crucial para a visão, usada para identificar presas e atingir o alvo com alta precisão. Isso fez com que os neandertais tivessem uma visão excepcional. Essa é possivelmente uma diferença funcional entre neandertais e nós. Mas a verdadeira capacidade do poder intelectual dos neandertais está na forma com que eles buscam a sobrevivência em seu ambiente e como eles tentaram recriar as invenções feitas por seus rivais modernos. O melhor exemplo são as ferramentas que construíram. Para um olho não treinado,
As facas dos Neandertais podem parecer rudes, ou mesmo primitivas, especialmente quando comparadas com as lanças de precisão e as pontas de lança esculpidas pelos humanos modernos. Os Neandertais fizeram facas que basicamente levavam alguns minutos para ficarem prontas. Já a tecnologia Homo sapiens é bem mais elegante. Uma peça dessas levaria várias horas para ser feita, ou mesmo dias. Mas uma faca feita rapidamente não é necessariamente uma faca inferior. Para um Neandertal fazer uma ponta de lança, ele não contava apenas com a sorte. Os Neandertais foram capazes de criar suas próprias pedras afiadas. Elas não tinham formas totalmente retas, mas eram incrivelmente fortes. O arqueólogo Matthew Arring está tentando recriar as técnicas de produção de ferramentas neandertais reproduzindo seus métodos. Parece até ser uma tarefa fácil recriar essas pedras afiadas. Na verdade, eu levei cerca de 1 ano e meio para aprender como fazer e reproduzir da forma exata como os Neandertais faziam. Uma das razões da tecnologia dos Neandertais ser tão difícil é porque você precisa ter uma precisão geométrica na pedra que você está talhando. Os Neandertais que entalhavam as pedras faziam pequenas fissuras e rachaduras nelas. Assim, eles viram uma faca entre as pedras e as golpeavam no mesmo sentido. Uma técnica visionária. Um Neandertal poderia facilmente fazer 50, 60 ou 70 pedras afiadas de um único nódulo de sílex. Eles trabalhavam muito bem com essas pedras. Uma comparação lado a lado com uma faca dos dias atuais mostra quão efetiva eram as facas dos Neandertais. A face de metal exige um bocado de esforço. A lâmina de pedra Neandertal corta com mais facilidade. As facas Neandertais eram bem mais afiadas do que qualquer coisa que temos hoje. E isso mostra como a tecnologia deles era bem avançada. E também como eles sabiam aproveitar os materiais que tinham à sua disposição. E com suas lâminas de pedra, os Neandertais derrubam por terra uma antiga suposição. Eles provam que, se tratando de tecnologia, não ficam muito atrás do homem moderno. E há pelo menos um caso em que invenções neandertais superam as de nossa própria espécie. Esse objeto aparentemente banal, descoberto em uma mina alemã no ano de 1963, é uma peça da história tecnológica. Esse antigo artefato com 50 mil anos de idade tem o carimbo de um dono genuinamente neandertal. O que você consegue ver aqui é uma impressão em madeira. E quando você a vira, existe outra impressão em pedra. E embaixo, uma impressão digital Neandertal. O que mais impressiona o químico Christian van der Lich não é apenas a marca impressa, mas a substância em si. Análises químicas revelam que isso não poderia ocorrer na natureza, fazendo dela o material sintético mais antigo do mundo. É uma espécie de adesivo feito a partir de um vidoeiro, conhecido como resina, uma espécie de supercola da Idade da Pedra. Os neandertais costumavam usar a resina para fixar a lança de pedra com a haste de madeira, produzindo uma lança de impulsão mais duradoura e imortal. Mas a parte mais imprescindível até chegar à supercola é o processo envolvido na sua produção. Um processo que os cientistas só conseguem reproduzir em um laboratório climatizado. Você tem que criá-lo e depois colocar toda essa composição na ordem adequada. Então, eu acho que foi muito difícil aprender a fazer isso. A resina do vidoeiro só emerge quando a casca atinge uma temperatura em torno dos 400 graus Celsius. O problema é, a céu aberto, a casca incendiaria a uma temperatura muito mais baixa. Então, como os neandertais fizeram isso? Christian van der Lich e um colega estão tentando produzir resina usando apenas os materiais acessíveis aos neandertais.
Primeiro, eles colocam a casca do vidoeiro em um recipiente, como essa casca de ovo. Em seguida, um recipiente vazio com uma pequena abertura é enterrado no chão. Ele será o coletor da resina. Então, Vanderlish coloca o recipiente com a casca do vidoeiro sobre ele. Um pouco de lama é colocado em torno dos recipientes para evitar a entrada de oxigênio, dando início ao processo de ignição. Os passos que você deve executar em todo o processo são muito complicados e eles faziam isso, e eu acho que eles faziam isso aparentemente por longos períodos de tempo. Carvão vegetal quente é usado para aquecer o casco do vidoeiro dentro dos recipientes. Quando a temperatura atinge a marca de 400 graus Celsius, o óleo de resina começa a surgir. Aproximadamente uns 30% do casco de vidoeiro se torna resina. Todo o processo leva de 20 a 30 minutos. Mas o processo em si levou cerca de 200 mil anos até ficar pronto. Uma prova da inteligência dos neandertais. E isso também nos mostra que eles, como os humanos modernos, tinham a habilidade para inovar e inventar. Ver possibilidades na natureza e moldá-las às suas necessidades de sobrevivência. O que realmente é a tecnologia é a habilidade de seguir certos caminhos, cuidando para que eles nos mostrem algo realmente útil. E os neandertais foram capazes de fazer isso. Eles aprenderam com outros neandertais que levaram esse conhecimento para frente até que os humanos modernos apareceram. Então, nós temos uma pequena amostra da sofisticação que provavelmente os neandertais tinham. Mas de toda essa sofisticação, a tecnologia neandertal provavelmente teve uma falha fatal. Vikings é uma mistura entre coisas que realmente aconteceram. Folclore e, bom, coisas inventadas para dar coesão e dar uma estrutura. Vamos encontrar aspectos históricos reais. Vamos ver personagens históricos e vamos acompanhar uma história vikings próxima da realidade que é vista na cultura popular até hoje em dia. Por que ver Vikings? Porque assim podem reviver a lenda e principalmente descobrir a verdadeira história dos vikings. Assistindo seu time do sofá? Max é viajar para vibrar com seu time no estádio. Ouvindo sua banda favorita no quarto? Max é curtir o show ali, no meio da galera. Feriado em casa? Max é se conectar com a família em um lugar inesquecível. Max é viajar mais sempre que quiser. A Patriani traz para Santo André o prédio mais tecnológico da cidade. Ousamos dizer que é o melhor 3 suítes de Santo André. A localização é show, no bairro Jardim, em frente ao Parque Celso Daniel e ao lado do shopping. São apartamentos de 160 metros e 3 vagas, sendo uma para carro elétrico e outra para cabine dupla. Todos os apartamentos têm ventilação cruzada e sala com 2 varandas, uma para o sol da manhã e outra para o sol da tarde. O prédio é tão moderno, tem até fazenda de energia solar e casa de campo no condomínio. Viva a experiência de morar em Patriani. Santo André, ótima para investir, melhor ainda para viver. Fale com a gente. Que tipo de pessoa você é pela manhã? O primeiro a acordar ou só mais 5 minutinhos? Ou que acorda cheio de disposição? Independentemente de quem você é de manhã, na EMA, nós sabemos que um grande dia começa com uma grande noite de sono. E é por isso que tudo que nós fazemos ajuda a despertar o seu melhor. Do colchão mais premiado da Europa, o EMA original, as camas, travesseiros e muito mais. Veja você mesmo com um teste de 100 noites sem risco. EMA, compre online agora. 300 presuntos, 570 aves de caça, 100 lebres e coelhos assados. Francisco queria assegurar que fosse a extravagância das extravagâncias. A um custo médio de cerca de $700 mil por dia. É claro que Francisco não foi o único líder que misturou um pouco de política com uma grande festa.
Riquezas insanas da antiguidade. Sexta, 26 de maio, no History 2. Em maio, te convidamos para fazer parte da realeza e descobrir mais sobre as monarquias modernas e o estilo de vida dos personagens mais ricos, excêntricos e influentes da história. Usou um traje que valia cerca de 10 milhões de dólares em valores atuais. Em maio, os reis têm muito a nos dizer. No History 2, muito mais história. Chegar ao topo da cadeia alimentícia é só um começo. Descubra a incrível história por trás das suas comidas favoritas. Ele era um implacável e impiedoso homem de negócios. Gigantes dos Alimentos. Quinta, às 9h05 da noite, no History 2. Os neandertais atacavam suas presas com longas lanças. Uma arma portátil, mas bem pesada. Já os humanos modernos estavam um passo à frente, armados com lanças mais leves. Em oposição aos homens modernos e suas lanças leves, os neandertais teriam morrido por não terem conseguido dar conta da caçada? Na Universidade da Califórnia, em Berkeley, o especialista em armamento Mike Lodes irá avaliar ambas as armas pré-históricas, aplicando tecnologia usada em testes balísticos. Usando um cano de ar, Lodes conseguirá replicar a força de arremesso de um neandertal com a força de arremesso de um homem moderno e sua lança. O design dela é diferente. Sendo assim, vamos arremessá-la por um eixo ligeiramente mais fino, então o atrito com ar será menor. A gelatina forense irá nos mostrar claramente o poder de destruição de cada uma. Primeiro, a equipe irá testar o arremesso da lança do humano moderno. Lodes sabe que o humano moderno precisava chegar bem perto de sua presa para atingi-la com mais precisão. Por experiências anteriores, ele estima que a distância entre ambos era de 2 a 4 metros. Mas quão mortal era um arremesso dessa distância? A lança se choca contra a gelatina, mas ela não ultrapassa mais do que a ponta da lança. Bem, nada mal. Isso foi 2/3 de um arremesso neandertal, então ele representa o arremesso dos primeiros homens modernos. Mas não parece muito bom. Com a lança mais leve, a força acabou se dissipando no arremesso. Lodes acredita que o estrago feito por ela é 30% menor do que o de uma lança mais pesada. Agora é hora de colocar a lança dos neandertais à prova. Oh, olha só! Olha, bem impressionante. Foi um furo bem suave. Vamos ver quanto ela entrou. E vamos ver o que ela faria. Ela causaria um dano colossal no interior, uma hemorragia. E foi só pelo choque? Demais. Possivelmente causaria uma parada cardíaca, não importando a força dela. No teste de Lodes, a lança mais pesada não apenas é melhor do que a lança do humano moderno, como também é a arma mais poderosa. A força de um neandertal ainda pode ser muito explorada pela humanidade. Com um tipo de corpo feito para o frio e uma tecnologia que permanece inabalável por 300 mil anos, os neandertais claramente tinham a vantagem na era do gelo europeia. Os humanos modernos apareceram.
Mas os Neandertais persistiram e levou um bom tempo para que os humanos modernos se estabelecessem no local onde os Neandertais ainda continuavam vivendo. Ainda existem pessoas que afirmam que os Neandertais eram de alguma forma inferiores e com a nossa chegada, isso acabou eliminando tudo que estava no nosso caminho, mas eu acho que não faz o menor sentido. Hoje, um consenso começa a surgir. Os humanos modernos não eliminaram completamente os Neandertais. Então, o que é que os colocaram nessa desvantagem? Por décadas, os cientistas acreditavam que, diferente dos homens modernos, os clãs neandertais tinham uma fragilidade em cultivar laços que os fizessem mais próximos e protegidos. Mas até mesmo essa suposição foi contestada. Em Mettmann, Alemanha, um antigo esqueleto neandertal de 60 mil anos de idade provará que o homem moderno não era a única espécie com fortes laços sociais. Eu acho incrível que o esqueleto inteiro esteja exposto aqui, não é? Ele é um esqueleto que foi muito bem preservado. O esqueleto está intacto, muito bem coberto de terra por todos os lados, provando que os neandertais foram os primeiros humanos que enterravam seus mortos. Ele com certeza não estaria tão bem preservado se não fosse o corpo tirado de um buraco. Exatamente. É como se ainda fosse um antigo laço. O braço direito cruza o tronco, como se fosse posto cuidadosamente antes do corpo ter sido enterrado. Eu imagino que ele tenha sido colocado numa cova e coberto com areia. Assim, os escavadores, as hienas e outros animais não mexeriam no corpo. Esse é apenas um exemplo de um enterro neandertal, e é apenas um de vários rituais de sepultamento agora ligados aos neandertais. Nós estamos apenas olhando para uma série de tradições, mas elas variam entre as populações humanas. Você tinha corpos que eram alinhados uns com os outros. Então uma pedra bem grande era colocada por cima, com algumas marcações nela. Mesmo que o significado exato do ritual de sepultamento seja um mistério, o fato em si já é provado. Quando nós vemos o modo com que eles tratavam seus mortos, nós percebemos que eles conseguiam se tratar e se reconhecer como humanos. Se eles enterravam seus mortos, eles tinham algum tipo de pensamento de vida após a morte e respeito pelas pessoas que haviam morrido. E isso mostra o quão humano eles eram e se aproximam de nós ainda mais. E em um dos mais remotos e inacessíveis sítios arqueológicos, arqueólogos descobriram evidências de uma antiga conexão entre nossas espécies. Uma descoberta que desperta uma dúvida provocante nos cientistas. Se os neandertais não eram humanos, nós somos de alguma forma neandertais? Nas montanhas de Cárpatos, na Romênia, uma equipe de arqueólogos se prepara para retornar ao sítio onde uma grande descoberta foi feita. Um local onde se prova que os humanos modernos e os neandertais já puderam conviver em paz. A localização exata do sítio é protegida contra caçadores de fósseis. Aqui, em 2002, escavadores descobriram um maxilar humano. Isso levou a uma escavação de 3 anos, conduzida por um grupo de arqueólogos treinados em exploração de cavernas. É absolutamente primitivo. Você ter a oportunidade de estudar um sítio que é completamente novo e intocado é muito, muito raro na vida de um cientista. Os cientistas encontraram evidências que provam que humanos modernos e neandertais provavelmente habitaram a caverna ao mesmo tempo. A equipe recria os passos que os levam em uma direção bem escura, passando por uma corrente de água. À medida que vão mais fundo na montanha, as paredes da caverna se estreitam e a água sobe. Não existe outra forma de entrar na caverna
A não ser por esse local frio e molhado e também muito perigoso. Em águas turvas, eles sentem que a visão é muito limitada. Então se baseiam em experiências passadas para acharem o caminho até o outro lado. Uma vez dentro, eles encontram a caverna com passagens por pequenas câmaras. A equipe inspeciona a área. E então, eles entram nas pequenas câmaras que os levarão à grande descoberta. Mas o caminho está bloqueado por água, que inundou a caverna por baixo. Você está naquela passagem minúscula completamente sozinho. Se você ficar preso em algum lugar,